1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Isso. Primeiro, o escritor desta carta, que é Paulo, vai começar, louvado seja o nome do Senhor, ele saúda a igreja, bendito seja Deus, e no verso 3, ele louva a Deus, amém? E o interessante é que Paulo já começa louvando a Deus e deixando claro, bendito seja o nome do Senhor, o assunto que ele vai falar. Presta atenção. Verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele já começa louvando o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O Deus de toda. Presta atenção que ele vai continuar nisso. O Deus de toda consolação. Ele vai falar sobre consolação. Ele vai falar sobre momentos de desespero e sobre consolação. Verso 4: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por quem? Então Deus nos consola, amém? Deus nos fortalece para que tenhamos condições e estrutura para também consolar outros. É nós recebendo a bênção de Deus e pegando essa bênção e distribuindo com outros. Quem está entendendo esse negócio? Deus semeia no meio do teu coração a palavra para que possamos semear no coração de outros. Glória! Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma consolação, em alguma tribulação. Amém, irmãos? Então você não pode receber da parte de Deus o fortalecimento. Você não pode receber da parte de Deus o ânimo. Você não pode receber da parte de Deus a bênção, o consolo, e não passar para outras pessoas. Amém? Deus não me fortalece para que eu levante minha cabeça, chuta a poeira no pé, encho meu peito, siga em frente, e assim, quem estiver do meu lado, ou quem estiver, louvado seja o nome do Senhor, ou quem estiver por aí, bendito seja Deus, eu passo e não faça nem conta. Deus te consola para que você possa consolar outra. Entenda uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, existe hoje bendito seja Deus, uma expressão, às vezes, na boca do povo de Deus, de muitos cristãos, que a gente vai curando outros enquanto somos feridos. Olha para cá e dá graças a Deus. Quem foi perdoado já foi curado. Já foi o quê? Só que tem pessoas que elas estão na presença de Deus e elas mesmas não se perdoam. Elas mesmas não se perdoam. A palavra de Deus diz, lá em Miqueias 7,19, se não me foge a memória, que Deus pegou todo o nosso pecado, todo o nosso passado e jogou dentro do mar. Diga, dentro do mar. Exato. Ele nos cura de dentro para fora. Amém, irmãos? Em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Diga assim, as dores e as enfermidades. E ainda diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Toda pessoa que ela se converteu verdadeiramente, vou dizer de novo, toda pessoa que ela se converteu de fato, de verdade, ela é curada e transformada por Deus. Quem está entendendo esse negócio? A pessoa que ela ainda carrega cicatrizes, primeiro, ela não se perdoou. Segundo, ela tem a oportunidade de receber o perdão. Bendito seja Deus, se libertar do passado, se libertar das feridas, mas ela ainda quer estar apegada às feridas. Diga misericórdia. Eu não posso estar apegado às feridas do passado. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem está
eu tenho que despejar sobre ele. Diga assim: despejar sobre Jesus tudo. Não diga assim: tudo. Exato. Você não pode continuar carregando o que não é teu. Diga glória. Senão você nunca vai ser curado. Amém? Se as feridas, o remorso, o rancor, se os problemas que causaram traumas abriram feridas dentro de você e você ainda lembra, olha para cá, cada vez que você vai lembrando o passado, você está abrindo as próprias feridas. Cada vez que você vai voltando para as lembranças daquele passado ruim, sabe o que você está fazendo? Jesus está dando um ponto nas feridas para que elas possam cicatrizar, e você está cortando os pontos. Amém? Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dar a entender que essas feridas Ele quer fechar de vez cada uma delas. Louvado seja Deus, ministrar cura, oh glória. Ele vai descer azeite nessa noite sobre a ferida. Ele vai descer o bálsamo nessa noite sobre a ferida. Lança todas sobre Ele. Lance todas. Amém. Nós não podemos está curando pessoas ainda com feridas abertas. É esse o problema da nossa geração. Nós vemos pessoas depressivas, ansiosas, largadas no mar de angústia e de muita dor, porque ainda vivem pegadas com lembranças passadas. Amém? Mas Isaías 43, verso 18, diga comigo, Isaías 43, verso 18, o Senhor vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova nos vossos dias. Oh, glória! Só tem, entenda uma coisa, só tem como acontecer, de acordo com Jeremias 23, versos 7 e 8, só tem como Deus operar coisas novas quando a gente começa a enterrar o passado. Diga comigo o passado. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se a palavra de Deus diz que Jesus tomou todas as nossas dores, todas as nossas sobre si, tomou todas as nossas dores, diga assim, todas. Exato, são todas. Amém? Como é que eu ainda carrego dores? Se a Bíblia diz que ele levou todas, diga comigo todas. Diga assim, dores. Isso, a amargura, a tristeza, o rancor, a mágoa. Amém? Aqueles piores sentimentos ruins, amargosos, que muitas vezes carregamos durante uma vida toda, porque não temos coragem de jogar para trás. Fica lá, diga assim, fica lá. Exato. Se são todas as dores, ele carregou todas. Sim ou não? Se são todas, são todas. Meu coração não pode viver um mar de amargura e de pranto, de solidão, de vazio, aquele vácuo dentro do bem, aquele oco que vem de vez em quando, está repreendido. Misericórdia. Amém? Eu não posso estar vivendo dessa forma ainda. Se ele levou todas as dores, levou todas? Exato. Amém? A palavra diz assim: ele levou todas as nossas dores e todas as nossas doenças tomou sobre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga graças a Deus. Amém? Nós temos a oportunidade, olha para cá, nós temos a oportunidade de sermos totalmente curados. Totalmente? Totalmente. Amém? Você não é obrigado a aceitar a doença arrancando toda a tua saúde. Amém, irmãos?
Se Jesus tomou sobre si, Jesus tomou? Exato. O que nos falta? Tomar posse. Falta o quê? Exato. Amém? Abraçar. Abraçar cada uma das promessas. Cada uma das palavras que foram liberadas. Abraçá-las. Eu só vivo doente, dependente de remédio, se eu quiser. Amém? Louvado seja. Ou Jesus não cura mais. Eu vou perguntar de novo. Ou Jesus não cura mais. Cura. Amém? Eu já contei isso aqui. E vou contar de novo, vou ser breve. Teve um período da minha vida, eu fiquei muito doente, peguei uma pneumonia, e essa pneumonia já estava se transformando em uma tuberculose, já estava pondo sangue para fora, e eu estava ruim, eu digo, pronto, meu Deus, agora eu vou morrer. Um belo dia, me tranquei no quarto, fui conversar com Jesus, e ali me derramei em pranto, e eu digo, Senhor, se o Senhor quer me levar, me leve, mas para o hospital eu não vou. Diga glória a Deus. Eu disse isso para Jesus. Se o Senhor tiver de me levar, me leve. Amém? Porque para o hospital eu não vou. Ou a pessoa, a Bíblia diz em Jó 22, Jó 22, verso 28. E determinando tu sobre alguma coisa, isso te será firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória! Eu tenho que ter certeza de que Deus tem cura para a minha vida. E Ele tem, oh glória! Ele tem cura, Ele tem saúde para a tua vida nessa noite. Quem crê nesse negócio, levanta a mão bem alto, abre essa boca santa, dá um glória para Jesus, porque Jesus tem saúde, Jesus tem vida, Jesus tem cura, Jesus tem libertação. Ele tem milagre, ele diga assim, milagre. Exato. Amém. Eu tenho que crer. Amém, irmão? Sim. Eu acho interessante que o Evangelho de Marcos 16, verso 17, vai dizer assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Diga isso comigo. E estes sinais seguirão os que crerem. Diga assim, os que crerem. Aí o segredo. Amém? A pessoa está doente. Em vez de fazer que nem Ezequias. Amém? Eu comigo Ezequias. Se eu não me engano, é Isaías 35. Deus decretou a morte do rei Ezequias. Quem decretou? Deus. O próprio Deus. Quando Ezequias recebe o diagnóstico dele, ele não recebe da mão dos médicos, ele recebe da boca do próprio Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, começa a chorar e relembrar os anos que ele foi fiel a Deus. Diga glória a Jesus. Eita maravilha! O mesmo profeta que chegou decretando a morte de Ezequias teve que voltar lá e decretar vida. Diga graças a Deus, porque ele acreditou que o legado dele poderia sair ainda. Louvado seja Deus, seguir em frente. Alguém pode dizer o fim, e Deus, louvado seja o nome do Senhor, pode mudar esse decreto. Deus fala para o profeta e diz: olha, Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Quantos anos? Ela para fazer ainda muita coisa. Diga glória a Deus. A Bíblia diz também que a respeito de um certo rei chamado Asa. Como era o nome dele? A Bíblia diz que ele adoeceu dos pés. E a Bíblia diz assim: e ele procurou os médicos e não procurou ao Senhor. Vou dizer de novo: e ele procurou os médicos e não procurou ao Senhor. E morreu Asa de suas chagas nos pés, porque não procurara a Deus. Quem está entendendo esse negócio? Irmão, isso é a palavra de Deus.
Eu não estou dizendo a você, amém, que os médicos são dispensáveis, não são fundamentais, amém, para a nossa saúde. Mas eu estou dizendo a você que aprenda a confiar. Aliás, se você diz que Jesus é médico dos médicos, e na hora do pega para capar, você não confia que Jesus pode te curar, você está jogando palavras fora. Eu estou admitindo um Deus sobre a minha vida, na minha boca, admitindo que Ele é médico dos médicos, advogado sobre os advogados, juiz de juízes, e muitas vezes eu não consigo confiar que Ele vai fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá, bendito seja Deus, aleluia. O papel pode estar até lá no fórum, sim ou não? Sim, irmão. O juiz pode até arquivar, mas quem pode desarquivar é Deus. O médico pode até dar o diagnóstico, é morte, é desengano, e Deus pode dizer: eu estou mudando este quadro, estou te dando saúde e cura. Você quer decidir? Ou eu creio em Deus ou eu não creio. Amém? E eu disse: Deus, se o Senhor quiser me levar, me leve logo. Amém, irmão? Eu não vou para o hospital, não. Diante de Deus, irmão. Mas se o Senhor também tiver de me curar, me cure. Eu não vou, não. Olha para cá. Eu estava mal. Eu estava mal mesmo. Amém? Estava botando sangue. Não era brincadeira, não. E eu vi a morte. Eu fiz a oração nesse dia, no outro dia, irmão. Amém? Os pulmões que estavam pesados já estava naquela suavidade. A tosse absurda já estava só uma coceirinha na garganta. Quando eu amanheci no outro dia, irmão, eu estava bem. Eu digo: meu Deus, levantei. Vários dias já de cama, levantei. Eu digo: eita Deus, para a glória de Deus, louvado seja o nome. Eu não fui para o hospital, amém. Eu não tomei remédio. Nesse dia eu determinei. Tem tempo que eu acabo de determinar. Diga a glória de Jesus. Então não dá para tomar nenhuma pílula. Esse dia eu estava que estava. E para a glória de Jesus, eu estou aqui mandando vitória. Diga graças a Deus. Sobrevivi, passei. Deus me curou naquela justa hora. Amém. Como você sabe muito bem, a tal da sinusite, ela não tem cura. Tem? Tem cura não. Amém? Quando me converti, era o que eu tinha. Desde minha infância, era aquele mau cheiro. Eu não vou nem lhe dizer de quê. Amém? Era aquele mau cheiro. Era aquela coisa que doía. Época de frio assim, sangue de Jesus tem poder. Era uma dor constante na cabeça. E aquela coisa que eu sentia correndo aqui, ó, na fonte, aqui na fonte. Amém? Para a glória de Deus, participando de umas campanhas que a gente fez na época, na igreja onde eu frequentava, Jesus me curou. Diga glória a Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: se tem uma coisa que Jesus ainda faz é curar. Glória! Se você se sente ferido por dentro, ferido por fora, você pode dar só um caco. Diga glória a Jesus. Jesus, Ele te cura. Jesus, Ele te sana. Ele te dá saúde. Ele te dá força para que você tenha saúde e força para poder atender outras pessoas. Amém, irmão? A geração, e a gente ouve muito isso. Muitas vezes você vê a pessoa dizendo assim: quantas e quantas vezes ferido estava enquanto curava outras pessoas. Deus me guarde, me proteja. Diga glória a Jesus. Amém? Porque Jesus me chamou para estar sanado, curado. Diga graças a Deus. Sem dores, sem remorso em meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Com saúde, está bem. Amém, irmão? Saúde. Deus te dá saúde
para que você possa atender outras pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele te dá força para que você tenha força para atender quem está fraco. Amém? Ele não faz diferente. Diga comigo, ele não faz diferente. Exato. Segundo os Coríntios 1, verso 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, Ele nos dá condições para que possamos atender outras pessoas. Olha para cá, isso é tudo. Amém, irmãos? Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, para que tenha alguma coisa para poder repartir com outros, para poder repartir com você. Perceba muito bem, tudo que Deus faz de bom para você é para que você faça de bom para outros. Vou dizer de novo, tudo que Deus faz de bom para você é para que você também faça de bom para. Diga glória. Repassa a bênção que Deus está te dando. Diga graças a Deus. Vou dizer de novo, repassa a bênção que Deus está. Exato. Com a consolação com que nós somos consolados por Deus. Verso 5. Porque como os sofrimentos, diga comigo, sofrimentos, a sua pode dar aflições, são sinônimos, é a mesma coisa. Porque como os sofrimentos de Cristo são inúmeros, são incontáveis, abundantes, incontáveis em nós, assim também é incontável, é inúmero a nossa consolação por meio de quem? Quando Deus faz. Amém? Ele faz muito. Agora olha para cá. A oração, diga comigo, a oração. A meditação na palavra de Deus. Diga, a pregação. O jejum. E a comunhão. Diga de novo, a comunhão. Primeiro com os irmãos e depois com Deus. Sim, eu estou dando base bíblica. A Bíblia diz o quê? Que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê. Amém? Que não tem como você amar a Deus a quem não vê. Amém? E odiar o teu irmão. Odiar quem? Diga comigo, irmão. Exato. Fazendo referência àqueles da fé. Aqueles da... Não são os pagãos lá fora, não. Diga graças a Deus. Evangelho de João 1, verso de número 12, diz que o Senhor, Ele transforma aquela pessoa que se arrependeu, que se converteu, em filho de quem? Mas a pessoa que ela não se converteu ainda, ela é apenas criatura. Quando você vê toda vez a palavra de Deus, quando você vê toda vez os escritores dos textos sagrados dizendo irmãos, diga assim, irmãos, é fazendo referência a quem? Aos cristãos, aqueles que se converteram. Não é aos pagãos, aqueles que não professam a fé no Evangelho, não. Amém, irmãos? Então o texto vai dizer: como é que eu posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio, aborreço, estou afastando ao irmão a quem vejo? Não tem como. Amém? Amo a Deus a quem não vejo, mas estou afastando o irmão a quem vejo. Não existe. Quero ter comunhão com Deus, mas não quero ter comunhão com os irmãos. Diga isso comigo. Não quero ter comunhão com os irmãos. E a igreja é formada por quem? É por essas paredes? A igreja de Jesus é formada de paredes? A igreja de Jesus é feita de placa? Pela nossa Constituição Federal, quando nós abrimos uma instituição, amém, religiosa, a qual é dado o nome de igreja, amém, nós temos que fazer ali a relação da papelada, criar um nome, essa é a Constituição Federal determina isso, amém, tem que ser criado um nome, tem que ter um estatuto, um regime, amém.
E aí se cria uma igreja entre aspas. Mas a igreja falada, a igreja a qual a Bíblia aponta, ela é formada por quem? Pelos irmãos na fé. Por cada membro do corpo de Cristo. Vou dizer o que eu já disse. Nós somos, eu e você sozinhos somos a igreja de Jesus? Somos? Não. A Bíblia diz que cada um de nós é um membro em particular, e todos os membros reunidos formam a igreja de quem? A igreja que será arrebatada no dia da vida de Jesus. Cada um de nós é um membro em particular, mas todos reunidos somos a igreja de quem? Exato. Então, quando eu não quero comunhão com os irmãos, eu estou perdendo minha comunhão com a igreja. Diga glória a Jesus. E não tem como. Amém, irmãos? E voltando para o assunto, precisamos entender que Deus só vai derramar sobre nós essa consolação, o fortalecimento, o avivamento, eita glória, só vai derramar sobre nós ali o poder que vai nos sustentar, que vai nos consolar de fato, quando nós nos dedicamos à oração, ao jejum, à meditação na palavra, à pregação da palavra e à comunhão com Deus. Aliás, perdão, permita me corrigir. E a comunhão com os irmãos e com Deus. Que correção maravilhosa. Diga de novo. E a comunhão com os irmãos e com Deus. Aí você recebe. Precisamos entender que esse processo de sermos consolados, porque, irmão, entenda bem, se a Bíblia diz que Deus nos consola, significa que Ele está cumprindo Isaías 53, sim ou não? Curando as nossas feridas internas, curando as nossas doenças, levando as nossas maldições, sim ou não? E o castigo que havia sobre nós, tirando e lançando sobre quem? Exato, sobre Jesus. Diga graças a Deus. E aí se cumpre o texto. Somos consolados por Deus. Somos consolados por quem? Por Deus. Aí você diz assim, mas pastor, tem alguma vez consolação? Tem. Amém? Você quer ver? Jesus diz assim: eu irei, mas enviarei o outro consolador. Diga de novo, o outro consolador. Jesus foi o primeiro consolador. Amém? Fundou a igreja, esteve andando sobre nós. E quando ele é ascendido aos céus, ele envia o outro. O que Jesus fazia quando estava aqui? Como ele consolava. Consolou a viúva de Naim, oh glória, na porta da cidade de Naim, quando encontrou ela saindo para enterrar seu filho. Como ela consolou, como ele consolou a viúva, ressuscitando o filho dela. Ele consolou Jairo, consolou quem? Como? Ressuscitando a filha dele. Ele consolou Marta e Maria, como? Quando desceu para Betânia, ressuscitando Lázaro. Ele consolou a sogra de Pedro, como? Ela estava enferma de cama, e a Bíblia dizia, ele estendeu a mão, e pegando ela na mão de Jesus, logo recobrou a saúde e se levantou a fazer as suas coisas. Glória! Isso é consolo, irmão. Sabe o que é consolo? Vamos para o contexto, diga glória. Desce comigo aí. Louvado seja Deus. Verso 5. Porque como os sofrimentos de Cristo são inúmeros em nós, assim também é inúmera a nossa consolação. Diga comigo, é inúmera. Deus nos conforma de forma inumerável. Olha para mim. Deus nos consola de forma inumerável. De uma forma que não dá para contar. Não há limites de como Jesus pode nos consolar. Vou dizer de novo, não há limites de como Jesus pode nos consolar.
Ou você vai limitar o poder de Deus? Vou perguntar de novo. A gente vai limitar o poder de Deus? Ele abre porta ou não abre? Ele cura ou não cura? Ele resolve causa da justiça ou não resolve? Ele entra em situações que para mim e você são impossíveis, sim ou não? Sim. Irmão, porque como os sofrimentos de Cristo são inúmeros, são abundantes em nós, assim também é abundante, é inumerável a nossa consolação por meio de Cristo. Ele nos consola de várias formas. Não dá para limitar a forma que Cristo faz, a maneira que Cristo opera, e operando Ele, quem impede? Glória, bate palmas para Jesus. Desacuda que as mãos abrem essa boca linda para Jesus, da glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, porque se tem uma coisa que não existe em Cristo, é limite. Ele nos consola de todo tipo e forma e jeito. Não há limite. Glória a Deus. E Ele faz isso para quê? Para que eu e você, amém, estejamos tão consolados, sejamos tão abençoados, como diz 2 Coríntios 6, amém? Leia comigo aí, por gentileza. 2 Coríntios 6? Não, 2 Coríntios 9. Estou sempre me lembrando do verso 6. 2 Coríntios 9. Amém. Verso 8. Glória. Também é abundante a consolação da parte de Deus por meio de quem? Agora vamos ver 2 Coríntios 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundez, quer dizer que vocês cresçam, sejam inumeradamente abençoados em toda boa ação. Olha, conforme está escrito, espalhou, Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dá pão para comer, e multiplica a sementeira de vocês para que aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo vocês enriqueçam, para toda a beneficência qual faz que por nós se deem graças a quem? A Deus. Você está entendendo? Ele nos consola, diga comigo, nos consola. Jesus, como consolador, quando esteve aqui, ele operou todo tipo de obra, sim ou não? Sim. Aos famintos, ele multiplicou pães, sim ou não? Eu me lembrei do Salmo de número 37, eu acho que é 37, Jesus, verso 25, vê aí se é. Eu acho que é 37 e 25, posso estar equivocado, e vai dizer assim: nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar. Exato, diga glória a Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome. Supre todas as nossas. Deixa eu me conferir aí, é 37 ou é 34? É 37. Diga glória a Deus. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Filipenses 4,19, porque Deus, louvado seja Deus, o nome do Senhor, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Todas, irmãos. Ele quer consolar em todas as áreas: saúde, olha para cá, saúde espiritual, financeira, interior, família, amém? Aleluia. Eu vou dizer de novo o que está faltando: crer.
para sermos consolados de todas as formas, também não só crer, como nos colocarmos na posição que Deus quer. Se enquadre, se alinhe, porque Deus vai dar vitória. Diga glória a Jesus. E para mim terminar, 2 Coríntios 1, verso 6. Mas se somos atribulados, é para a consolação de vocês e salvação. Olha só. Eles como obreiros, como quê? Obreiros, como servos de Deus, apóstolos, não só apóstolos, eles eram obreiros, estavam fazendo a obra, estavam à frente do povo. À frente de quem? Exato. Mas se somos atribulados, é para a consolação de vocês e salvação. Ou se somos consolados, é para a consolação de vocês e salvação, a qual se opera suportando com paciência. Suportando com que, irmão? Os mesmos sofrimentos que também nós sofremos. Suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Amém? Porque evangelho não é mamão com açúcar todo momento. Diga graças a Deus. Você não pode, bendito seja Deus, simplesmente fraquejar diante das situações que você tem que entender isso. Amém, irmãos? Mas nós temos que crer, louvado seja o nome do Senhor, que os sofrimentos em Cristo são inúmeros, mas também a consolação é grande. Diga glória a Deus. Aquele que nos consola também nos consola na mesma medida. E ele vai continuar, verso de número 7. E a nossa esperança, quero terminar, é firme, sabendo que, como vocês são participantes dos sofrimentos, assim vocês também serão participantes da consolação. Diga comigo, participantes da consolação. É aí que a gente entra em outro contexto, que eu deixo para outro dia. Diga comigo, participantes da consolação. Jesus, ele consola aqui, fazendo sinais e milagres, sim ou não? Ele disse isso, Mateus capítulo 19, verso 26 em diante. E perguntaram para Jesus: Senhor, e nós que te seguimos, o que será feito de nós? Amém? Aí ele vai responder para os 12: a vocês, quando nos tempos da restauração, será dado que vocês se assentem em 12 tronos comigo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a todos aqueles que me seguem, olha Jesus falando, meu Deus, louvado será dado 100 vezes mais nesta vida, em família, em bens. Quem dá glória para Jesus a ele. Eita, meu Deus do céu. E na vida por vir será dada a eternidade. Oh, glória! Consolação dado em 2 vias. Aqui na terra 100 vezes. Sabe que às vezes, olha para cá, eu vou terminar. É cada gancho que só o sangue de Jesus, diga misericórdia. Às vezes as pessoas confundem esses 100 vezes mais. Diga isso comigo, 100 vezes mais. Serei breve. Olha para cá. Antes da gente se converter, às vezes a gente não tem nem a família pela gente. Estou mentindo? Não. Então às vezes você sai daqui lá para o sul, confiado na família, e a família lhe deixa na mão. Mas quantas vezes eu viajei, chegava nos cantos, eu fui para São José do Ipuru, ninguém me conhecia, fui visitar uma igreja, os irmãos, o senhor, é alguma coisa? Eu digo, rapaz, eu faço a obra, irmão, daqui a pouco os irmãos estavam me ajudando. Todo canto que eu viajei, não existe um lugar, eu fui para São Paulo, amém? E quando eu passei em Itatiba, os irmãos só faltavam oferecer propriamente o que eles tinham. O cuidado. É lógico que nem toda igreja é desse jeito, eu entendo. Mas o cuidado que os irmãos tiveram lá comigo, em Morungaba, meu Deus do céu, tem a glória a Jesus. A vontade era não voltar mais. De tão bom que foi. Serra Branca, nós fomos para Serra Branca, né? Sim, tem um pé de família lá. Fiquei por lá, daqui a pouco minha mãe foi para lá. Oxe, os irmãos cuidavam da gente lá, irmão. Você está entendendo? Começando a entender, está começando a clarear. Recebe 100 vezes mais em família, em bens, em casa, diga glória. O camarada não tinha quase ninguém que lhe acudisse. Daí a pouco tem uma igreja inteira acudindo ele. Não importa a denominação, ministério. Eu sei que
uma coisa, quando você serve a Deus de verdade, Deus manda providência, Deus levanta pessoas, Deus prepara a casa, Deus prepara bem. Se põe de pé em nome de Jesus. Deus prepara onde você chegar. Amém? Olha para mim, é difícil atender, é difícil uma pessoa que ela não anda na linha da palavra ser atendida nessa forma, mas experimenta andar na linha da palavra como Jesus quer, que tu vai ver 100 vezes mais, 100 vezes mais. Exato. Amém? Oh meu Deus, diga a glória, 100 vezes mais. Exato. Quantas vezes viajei para João Pessoa? Amém? Não falta canto para dormir. Eu não sei você, mas esse cuidado comigo sempre foi assim. Pai e minha esposa também, que graças a Deus desfruta dessa bênção também. Amém? Quando a gente começou a obra ali em Remígio, começamos eu, ela, outro pastor e a mulher dele. Irmão, esse pastor vivia reclamando, porque faltou isso, faltou o dia da passagem, faltou não sei o que, faltou... Deus preparava toda semana, tá aí, ela que não deixa eu mentir. Era ou não era? Toda semana Deus preparava. Tá pensando que era a igreja que dava? A gente ia para a rua pregar e quando pensava que não, alguém chegava e dizia: ó, que fulano mandou essa semana, eu estava contando para Marcelinho. Eu canso das vezes que aconteceu isso. A gente estava lá, fulano mandou esse dinheiro aqui para abençoar vocês. Toda semana tinha passagem, faltava não, irmão. E a gente não saía por aí pedindo a ninguém, não. Comida. A gente se hospedava lá na casa do pastor local lá. A gente ia ajudar ele. E aí ele e outro pastor, a gente estava se encaixando lá no ministério. E olha para cá. Quando a gente ia para lá, a gente ficava lá para comer lá. Amém? Ficava lá para comer lá. Passava o fim de semana para ajudar o fim de semana todinho lá. Agora para mim. Quando a gente chegava lá em Remígio, saía com a caixa nas costas, era ou não era, filho? Quando voltava, já voltava almoçado e jantado. Amém, mamãe? Você crê nisso? Já almoçava, já chegava almoçado e jantado. O pastor dizia: pelo amor de Deus, você não come aqui não. Amém? Outro dia ele pegou assim e disse: rapaz, não sei porquê, fulano de tal, é pastor igual o senhor, vem para cá me ajudar, mas só vive reclamando. Você sabe por quê, irmão? Porque não confia. Amém? Confie. Acredite. Deus mandou povos para sustentar Elias. Para sustentar quem? Oxe, Deus mudou? Não. Fecha os olhos. Ele ainda permanece o